Olá a todos. Bom, meu nome é Rafael Parisi, estou aqui falando em nome do George Washington Competition Innovation Lab, que é um instituto de pesquisa ligado à Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, que tem foco em realizar pesquisa e iniciativas voltadas à concorrência e à promoção da inovação. O Lab ele foi lançado recentemente, ele conta com um apoio estratégico do Banco Mundial e da OCDE, e conta com uma rede bem ampla de diversos especialistas, dentre eles acadêmicos, economistas, advogados, de uma série de jurisdições. Então, a gente está com um time aí bem interdisciplinar e em linha com esse caráter bem internacional do Lab, o Lab tem desenvolvido programas regionais para conversar mais de perto com algumas jurisdições específicas, entre elas o Brasil. Então, a gente já tem produzido aí uma série de conteúdos relacionados ao Brasil e agora, hoje, com muito prazer, a gente inaugura essa nossa série de webinars. E para inaugurar os nossos webinars, nada mais adequado do que reunir grandes especialistas aqui da área de direito concorrencial, com uma ampla experiência. Então, eu vou me poupar aqui de falar o CV de todos eles, porque todos já são muito conhecidos e porque o CV deles é muito grande, então vai tomar o tempo de todo mundo. Então, eu queria apresentar aqui quem está aqui conosco, o Paulo Bournier, que já foi conselheiro do CAD, tem uma história muito legal no CAD e agora está trabalhando na OCDE como Senior Competition Expert. A gente tem também a Bárbara Rosenberg, advogada aí renomadíssima, sócia do DMA Advogados. A Lilian também tem uma história aí brilhante aí no CAD e hoje é economista-chefe do CAD. René Medrado, também outro advogado super renomado, sócio do Pinheiro Neto Advogados e atualmente também presidente do IBRAC. O Luiz Hoffman, que até pouco tempo era conselheiro do CAD, deve estar para entrar a qualquer instante, até coincidentemente, acho que ele está entrando agorinha. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, bem-vindo. Já está aqui conosco o Luiz, então, estamos ao vivo. E, bom, então, nesse primeiro webinar, até para apresentar, então, o nosso programa, a ideia é a gente discutir o presente e o futuro da defesa da concorrência no Brasil. A ideia é que a gente tenha um bate-papo, né, bem formal, estamos aqui entre amigos. Então, convido todo mundo para pegar o seu cafezinho, essa água e vamos aí conversar bastante ao longo dessa hora sobre direito da concorrência mais voltado para o Brasil. Eu queria começar com o René. René, a gente tem visto, né, a gente até colocou na descrição aí do webinar, que embora a gente esteja no começo do ano, a gente já tem visto uma série de desenvolvimentos nessa nossa área no Brasil, né? Então, a gente sabe que o CAD passou por um momento muito delicado de ausência de quórum, né, no seu tribunal, que tem a suspensão dos prazos. Uma nova composição gera sempre uma série de mudanças em termos de quais posicionamentos o CAD vai ter, uma série de outros pontos. Então, eu queria começar com você, René, se você pudesse comentar como que você tem visto esses desenvolvimentos e na sua experiência e como advogado, como a iniciativa privada você acha que eles têm encarado aí esses pontos? Uhum. Perfeito. Em primeiro lugar, Rafael, é um super prazer estar aqui no George Washington Competition Innovation Lab. Para a gente é um super orgulho poder participar, é uma iniciativa importantíssima, na realidade é uma caixa de ressonância importante em Washington, D.C., que obviamente acaba repercutindo por toda a América, por América Latina, aqui no Brasil também. Acho que os pontos que você está trazendo, que é justamente a recomposição do quórum do CAD, né? A gente acompanhou, obviamente, com muita preocupação. Já é a segunda vez que o CAD ficou sem quórum durante um tempo, e dessa vez acabou ficando
pouco menos de 2 meses, mas ainda assim foi o motivo de alguma preocupação. Mas isso foi resolvido, nós temos hoje o CAD, o Tribunal Administrativo do CAD recomposto, ele foi recomposto por 4 profissionais que nós estamos, né, conhecendo, 2 deles na realidade, muito conhecidos na realidade da comunidade, que é o caso da Camila Alves Pires, que foi economista-chefe do CAD, da mesma forma que foi antecessora, não necessariamente imediatamente, mas foi antecessora da Lilian em algum momento, então, portanto, ela tem vasto conhecimento da área antitruste, da microeconomia, né, obviamente, mas aplicada ao antitruste. Também o Diogo Thompson também tem, obviamente, mais de 15 anos de atuação no CAD, ele foi superintendente geral adjunto até pouco tempo atrás, antes de assumir. Também é alguém que a comunidade antitruste tem muita experiência e tem já um track record aí já bastante conhecido, então, de alguma forma, trazia já uma certa tranquilidade para a comunidade. Agora nós temos também o nome do Carlos Jacques, que é alguém com muita experiência no legislativo, porque estava lá assessorando no Senado, tem mestrado no direito da concorrência, então também não é alguém novo aos temas, né? Então também vai compor ali o órgão com essa perspectiva, com essa experiência pessoal, e o professor José Levi, que tem uma formação muito profunda em direito administrativo e que vem também com uma experiência de Tribunal Superior Eleitoral, o que também contribui para o CAD, até porque o Tribunal Administrativo, o CAD é um órgão judicante, né? Então, esse conhecimento e essa experiência em matérias judicantes, justamente na questão do procedimental e também na forma de condução de um tribunal, é essencial, é importante para o CAD. Então, acho que a comunidade, a gente está justamente nesse momento de fazer algumas conversas, até coincidentemente, amanhã o IBRAC recebe presencialmente a Camila e o Jacques para uma conversa aqui em São Paulo, e obviamente todos convidados os que estiverem em São Paulo, portanto, eles têm se mostrado de maneira muito aberta a entendermos, obviamente que individualmente os conhecemos. Aí é importante nós acompanharmos cada uma das sessões, porque o coletivo, a dinâmica entre eles é algo a ser, obviamente, descoberta e, obviamente, entender. Cada um vai mostrar o seu entendimento, a sua convicção em relação a cada caso, e a partir daí a gente vê a dinâmica que se instala no tribunal. Mas acho que é positiva e obviamente, que vamos acompanhar na medida em que evolua os trabalhos do tribunal. Muito interessante, né, assim, esses pontos. Eu acho que, assim, eu acho que, assim, para além de um ambiente mais interno, assim, do CAD, claro que traz, assim, sequelas para a advocacia e para toda a economia brasileira, eu acho que a gente está também passando por um período, não só no Brasil, mas a área da defesa da concorrência, de modo geral, passando por um período assim na história de discussão de vários outros temas que tangenciam a concorrência, mas não somente ela. E o Brasil não está num vácuo, né, nessa discussão mais global, por exemplo, assim, de mercados digitais, outros tipos de discussão que a gente vem surgindo por aí. E assim, como que você acha, quais são as perspectivas, né, do Brasil relacionado a esses temas, então não só digitais, mas outros temas, então tem, né, novas normas, novas discussões sobre eventuais regulações a serem feitas. Como que você tem visto essas perspectivas? Acho que um tema que é totalmente, não tem como não falar, efetivamente, a questão das plataformas digitais, né? Tem iniciativa legislativa, mas tem uma iniciativa do Ministério da Fazenda, que é pela Secretaria de Reformas Econômicas, relacionada à regulação, né? Houve uma tomada de subsídios, na verdade ela está em andamento, e a SRE, ela vai realizar até um evento na semana que vem, justamente no Ministério da Fazenda, com apoio do IBRAC, para fazer a discussão sobre esse tema, né? A gente sabe que a discussão é como você pesa a análise ex ante, como você ou se deixa, né, ex ante, obviamente, você acaba deixando
temas, você tem que fazer categorias, obviamente, mais abertas, porque você não tem como prever todas as situações de fato, ou se você deixa para um controle ex post, que tem, obviamente, o desafio de agilidade, o desafio de ser tempestivo. Né? Então, acho que esses são os grandes pontos. Acho que esse, sim, é um tema do ano. Né? A gente está com subsídios, tomada de subsídios na mesa, consulta pública, evento, depois vem a regulação, comenta-se, implementa-se, nós vamos ficar o ano inteiro, não esse ano que vem também, com isso na mesa. Né? Então, acho que tem isso, e que eu destacaria, assim, certamente, e os que tiverem interesse, o BIBRAC hoje tem uma diretoria de mercados digitais, a gente está acompanhando isso de maneira muito de perto, então vocês podem, obviamente, entrar e participar justamente para colaborar na consulta pública e na composição desse tema. Com certeza esse é um dos temas e depois a gente vai evoluindo com outros, que a gente sabe que tem alguns outros tópicos para serem cobertos aqui no grupo. Claro, né? A gente estava na ABA Spring Meeting, né, semana passada, e deu para ver que, putz, mercado digitais acho que metade dos painéis, se não mais, era sobre mercados digitais, todo mundo continua. Já não é tão novo, mas vai continuar sendo novo, eu também acho, pelo menos, assim, nos próximos anos, né? Eu queria agora passar para a Bárbara, e, por favor, os demais aí fiquem totalmente à vontade para intervir, quiserem fazer comentários, perguntas também, fiquem totalmente à vontade. Eu queria passar agora para a Bárbara. Bárbara, você aí como alguém que milita aí na área tão de perto, tem uma experiência aí gigante, queria saber de você, assim, se já nesse início aí de mandato, nessa nova fase, digamos assim, do CAD, início de ano, né, com os novos mandatos, se já tem alguns casos, e não só no tribunal, mas também na SG, enfim, que tem te chamado a sua atenção, que você queria comentar, e como que esses casos eventualmente podem sinalizar posições aí futuras a serem adotadas pelo CAD. Ótimo, obrigada, Rafael, boa tarde aos meus colegas aqui de painel. Também vou, sem me estender, parabenizar a iniciativa do LEB, acho que ela é fundamental pelas razões aí que o René já detalhou, e passarei então para a pergunta aqui para não estender demais. Eu acho que o ano começou de uma forma que pode ser a tônica, talvez, desse tribunal, e que me parece bastante interessante, que eu acho que, na linha do que o René falou, né, está todo mundo muito contente com a recomposição, e nesse sentido, os conselheiros, seja os que já estavam, que vinham com essa toada, seja os novos que entraram, me parece que estão vindo muito com uma ideia de se aprofundar em aspectos específicos da legislação, com análises bastante teóricas, no objetivo de tentar aumentar a previsibilidade e segurança. Até se a gente olhar o que teve, né, esse ano, foram 6 sessões, talvez não tenha tido, assim, uma grande fusão, como em outros momentos, né, a gente teve, o contexto do mercado talvez esteja até um pouco diferente nesse sentido, até teve grandes operações, mas não necessariamente com complexidades concorrenciais, mas tem alguns casos que eu destacaria que trazem um pouco essa toada que eu falava de tentar melhorar a previsibilidade e segurança do órgão. Acho que a SG já vem fazendo isso há um tempo, se debruçando em casos sobre, né, conhecimento e esse tipo de coisa, mas eu talvez destacaria aí no tribunal 3 casos, mas mais na linha de 3 temas aí que têm aparecido. Eu acho que o tema das consultas, né, é um tema que apareceu, teve 2 consultas já julgadas esse ano, e eu destacaria, inclusive, a que foi julgada na 227ª sessão, que me pareceu uma consulta bastante interessante da relatoria do conselheiro Carlos Jacques, e teve um voto vogal do conselheiro Gustavo Augusto, que trata basicamente da criação de um comitê de compras, né, entre empresas, e o que me parece que esse voto traz de interessante o fato de, por um lado, se debruçar sobre o tema da consulta e tentar ressaltar como a consulta pode atender às suas finalidades. Tinha tido uma outra consulta julgada ainda em fevereiro pelo conselheiro Vitor, no qual ele diz para o que a consulta não se destina, e agora,
nesse voto do conselheiro Carlos Jacques, ele ressalta a importância da consulta, e é interessante porque duas empresas levam ao CAD, então, uma pergunta, né, sobre a necessidade de notificar a criação de um comitê de compras e depois a própria análise de mérito daquela conduta. E eu acho que vale a leitura, sem me alongar aqui na análise de mérito, mas só para trazer os pontos, porque acho que ela trata de temas importantes da consulta e a que ela se destina, ela trata do próprio tema de comitê de compras, que é um tema também que tem aparecido muito, a própria lógica de colaboração entre concorrentes, troca de informação, etc. O conselheiro Carlos Jacques se debruça de forma muito interessante sobre esses temas, e eu acho que o ponto que mais me chamou a atenção desse voto, que me parece que vale a pena realmente ler, é relativo à própria noção de contrato associativo, de acordo associativo, e aí a análise que é feita ali me parece até muito interessante sobre o próprio conceito de empreendimento comum, associado à noção de empresa. Ele traz toda uma análise de direito comercial, então acho que ela ressalta esse aspecto aí técnico, que me parece que vem um pouco nessa toada de alguns votos. Se a gente vai, então, para a parte de atos de concentração, talvez eu destacaria algo que é um voto da relatoria do conselheiro Vitor Fernandes, que esse, para mim, é um que está abrindo o tema, eu acho que vai ter muita discussão sobre isso ainda, que é basicamente, na análise de um caso de gun jumping, se avalia a necessidade ou não de notificar determinada operação para o caso, mas nessa análise o conselheiro Vitor Fernandes se debruça de forma muito detalhada sobre a própria noção, sobre os critérios de notificação associados ao que é controle compartilhado, retomando conceitos que a gente discutia muito lá atrás sobre até que ponto é o controle compartilhado, como se considera que existe controle, aqueles conceitos que a gente conversava bastante, né, de influência dominante, influência relevante, e, basicamente, ele retoma dizendo, eu vou me debruçar sobre esse assunto porque a redação do artigo 4º da Resolução 33, ela é ambígua, e me parece que faz sentido retomar. É um voto, quando eu digo que me parece que é uma abertura de porta, porque tem uma percepção nossa ainda, e digo nossa, de vários advogados aí do setor, que a gente, né, tem conversado sobre essa decisão e o seu impacto, então acho que o que vai ser interessante saber qual o impacto dessa decisão, se ela esclarece ou se ela inova, né, acho que é um pouco isso que vem aparecendo aí, com todo o mérito que o conselheiro Vitor tem de procurar esclarecer critérios, eu acho que esse é o ponto fundamental, e acho que está se abrindo aqui um ponto, inclusive tem uma sinalização no próprio voto de que talvez a própria resolução 33 mereça uma revisão. Admito que eu tenho ainda uma certa ansiedade sobre exatamente esse ponto, se até que ponto é uma inovação, até que ponto é um esclarecimento, mas quando eu digo isso é com um viés absolutamente positivo de dizer, eu acho muito importante que o tribunal se debruce sobre esse ponto, mas eu acho que ainda vai ter uma discussão em relação a isso. E eu queria destacar um último ponto em relação a esse voto, que me pareceu um aspecto absolutamente inovador e muito interessante da abordagem. Já tinha tido algumas sinalizações nessa linha do CAD, mas o conselheiro Vitor diz com muita clareza que, como a leitura desse artigo, né, ela é ambígua, e não é possível você extrair muita clareza, né, em relação ao que se espera, ele acaba decidindo em não aplicar multa em razão da falta da clareza dos parâmetros adotados pela própria autoridade. E, nesse sentido, me parece algo muito positivo do ponto de vista da aplicação da legislação, que é também um viés educativo. Eu não estou falando de forma alguma que não tenha que haver enforcement, mas me parece que é uma postura corajosa até da autoridade de reconhecer que é mais importante o que vem para frente do que necessariamente sancionar algo sobre o qual havia dúvida. E me parece que isso é algo que pode ser explorado até, eventualmente, em casos de conduta, se existe uma mudança, por exemplo, no futuro grande de abordagem, etc. Então, são dois pontos que me parecem realmente muito interessantes. E, para fechar, e aí só para falar um pouquinho de conduta, eu acho que o último ponto que eu faria é com relação ao caso de cartel no segmento de órteses e próteses, e aqui eu não vou tratar de nenhum ponto específico, mas eu acho que esse é um caso, gente, que todo mundo tem que ler e se debruçar, porque trata de todos os temas
relevantes, polêmicos e complexos associados à análise de cartel, trata sobre dosimetria da pena, tem o voto recente, né, do conselheiro Augusto, mas já teve voto, tem muitos votos já ali que devem ser analisados sobre dosimetria, sobre padrão de prova, sobre leniência parcial, sobre punição de pessoas físicas. Então, esse é um caso que... e, de novo, o Rafael me pediu 3 casos esse ano, e já são 3 casos que são muito emblemáticos do ponto de vista do que trazem como sinalização, e acho que veio um pouco nessa atuada. Isso para não falar que ontem a gente teve um caso reprovado pela autoridade, eu não estou envolvida, não conheço os detalhes, mas me pareceu que ali também vem com um tom forte ali, né? Fazia um tempo que não tinha um caso reprovado, ainda que a minha leitura do que eu vi de público desse caso parece um pouco a aplicação padrão no sentido, né, a aplicação do Guia H, e a não aceitação de remédios comportamentais. Então, esse não me parece que traz uma inovação, sujeito a um aprofundamento que realmente eu não conheço os detalhes do caso. O ano começou com tudo mesmo, né? A gente está aqui em abril, a gente já estava pensando em vários temas que a gente estava discutindo aqui, né, para trazer, e aí na sessão de ontem já teve um novo caso aí super interessante, assim, de proibição, que não é algo nada comum, né, e o próprio guia V+, né, guia de ACs verticais, né, não horizontais, e que o CAD trouxe. Então, assim, realmente o ano está muito, muito movimentado. Eu achei super interessante, assim, os pontos que você trouxe, Bárbara, em relação, por exemplo, à consulta, né, que, assim, na minha humilde opinião, é um instrumento que acho que, assim, historicamente não tem sido muito utilizado, né, pela comunidade antitruste como um todo. E aí, assim, a gente está no início do ano, a gente já viu vários casos assim, interessantes de consulta, como esse do conselheiro Jacques, do conselheiro Vitor, que você trouxe. Acho que, salvo engano, o conselheiro Diogo, ele até fez essa reflexão de, olha, eu acho que a gente precisa, né, discutir e dar uma atenção, assim, para como esse instituto da consulta pode ser melhor explorado. E eu acho que esse caso, por exemplo, do Vitor, que você trouxe, que acabou não tendo, né, uma sanção ali para as empresas em razão de ter uma dúvida razoável quanto à interpretação ali e aplicação da norma, eu acho que é um sinal que o CAD está dialogando de uma forma, assim, muito transparente, né, com a iniciativa privada sobre como melhor explorar essa questão da consulta. Então, assim, só um comentário que eu queria fazer que eu achei bem interessante. Rafael, eu até só ressaltaria, principalmente para aquelas pessoas que estão agora se aproximando mais do antitruste, às vezes pode existir uma percepção de que eu só tenho que ler as decisões daqueles casos que são muito relevantes, como, né, operações relevantes, algo do gênero, e eu diria que muitas vezes as discussões mais interessantes do ponto de vista técnico, teórico, etc., se dão até em casos que não necessariamente são casos complexos. Então, acompanhar a jurisprudência do CAD, assim, é ponto de partida para qualquer pessoa que queira se familiarizar e aprender aí sobre a matéria. Legal. Agora, assim, passando, Bárbara, assim, não falando, assim, dos casos aí que já passaram, mas pensando um pouco nos casos que ainda vão vir. Né, a gente viu aí recentemente que o CAD lançou aquela plataforma do E-Notifica, né, que, ao meu ver, parece ser super inovadora, é algo que a gente sabe que as autoridades mundo afora cada vez mais têm procurado ser mais eficientes, têm procurado decidir os casos de uma forma mais célere, e isso tem muito a ver com a forma que a notificação de atos de concentração é feita. A gente viu que recentemente o CAD não apenas lançou, como a gente já teve o primeiro caso notificado e aprovado, né, por meio do E-Notifica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua percepção, não sei se a iniciativa privada assim, já tem se mobilizado, qual que tem sido o impacto aí dessa nova ferramenta. Eu acho que, conceitualmente, é excelente essa iniciativa e acho que ela vem aí em linha com uma série de outras medidas que o CAD tem adotado de procurar eficiência na sua gestão, né? O CAD já foi premiado por isso, né, Lilian? Já tem isso sendo reconhecido, perdão, pelos diversos órgãos, etc. E me parece que o E-Notifica vem justamente nesse esteio. E acho que a prova disso é que um caso notificado foi aprovado em 24 horas, né? Acho que isso, assim, é realmente tempo recorde e mostra para que vem esse sistema. Então, eu acho super interessante. Eu acho que existe uma expectativa muito positiva da iniciativa privada. Esse foi um caso, eu acho que talvez o desafio e eventualmente, né,
Lilian queira comentar, ou alguém queira comentar, e eu sei que também o IBRAC aí tem conversado, talvez o René possa complementar, tem conversado com o CAD, eu acho que, eu não tenho a menor dúvida de que o eNotifica já está super pronto para operações mais simples, sem sobreposição, ou com uma sobreposição bastante limitada. Acho que o desafio que a gente tem na mesa agora, como, né, do nosso lado aqui como advogados, é conseguir usá-lo para operações nas quais você tem, eventualmente, cenários diferentes, ainda que seja um caso de sumário, mas muitas vezes você tem cenários diferentes em virtude da própria lógica dos campos e do que você consegue se estender sobre o texto ou anexar. Mas, assim, eu olho para o eNotifica de uma maneira muito positiva, e aqui no escritório, os casos nos quais a gente possa utilizá-los em virtude, seja de ausência de notificação, ou no qual seja muito objetiva e não discutível a situação, certamente estamos aí já empenhados em procurar usá-lo. Rafael, se eu puder fazer um comentário aqui nesse ponto, de fato, a nossa percepção é a mesma, né? É positiva. Eu acho que sempre que tem alguma possibilidade de aprimoramento do sistema de notificação, isso é positivo, já que, obviamente, o tempo é sempre essencial para as partes, né? Então, a gente vem acompanhando desde outubro, novembro, quando o superintendente Barreto procurou o CAD de maneira ativa, justamente para que a gente pudesse passar e examinar e testar. Nós colocamos justamente os júniores e plenos ali para testar a ferramenta do ponto de vista bem operacional, passamos comentários ali pelo IBRAC, e a gente está agora numa última análise e repassando a eles também nossos pontos. Acho que é justamente com o intuito construtivo de permitir que a ferramenta seja instalada e seja utilizada de maneira plena, né? Ok, você pode ter algumas questões operacionais que vão precisar ser analisadas, isso a gente está fazendo isso junto com a equipe, especialmente do Ednei, ali na superintendência. Agora, independente disso, o importante é o foco de aprimoramento que a gente está vendo por parte da ESG, e a gente vai colaborar nesse sentido. Eu acho que eu também posso dar algumas perspectivas aqui pelo CAD, né? Bom, primeiro agradecer aí também, né, Rafael, pelo convite, pela iniciativa do Lab. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço de discussão com pessoas que a gente está convivendo o tempo inteiro e que, como você comentou, né, se tornam amigas, querendo ou não, mesmo cada um estando ali do seu lado específico, né? E eu acho que essa questão do eNotifica foi muito esperada pelo CAD, né? Falando aqui pela parte interna, né? Todo mundo está trabalhando nessa iniciativa, especialmente ali, né? A equipe do Ednei, a CGA5, o pessoal da CGP, da CGTI, né? É um projeto que foi desenvolvido ao longo de mais de ano ali, para que colocasse em prática no final do ano passado, né, o lançamento. Então, é claro, como toda inovação, né, assim, podemos dizer como uma inovação, né, você tem um período ali de adaptação, você tem um período de melhorias, de identificação de o que pode ser melhorado, e acho que o CAD está disposto a fazer isso. Então, acho que essa é a grande intenção. Análise, digamos assim, né, mais rápida possível ali de um AC foi muito interessante para mostrar o quão isso pode ser produtivo, né, e economizar tempo aí da parte, né, principalmente da parte privada. Mas é claro que a gente sabe que isso não é utilizado, não vai ser utilizado, pelo menos não nesse momento, né, da maneira que ela está, para as operações que já demandam uma análise mais complexa e que precisariam, né, de outras adaptações. Mas um outro ponto para entrar também, que eu acho que é importante, dessa grande necessidade, né, e da busca pelo CAD estar sempre se mantendo atual, né, nesses usos de plataformas, de inovações, também foi o uso de questionário digital, que ainda não é algo assim disseminado, né, mas a gente já tem diferentes casos que foi utilizado o sistema, né, que na verdade é o envio, para quem não conhece, é o envio ali de ofícios, né, de teste de mercado, que a gente faz, tanto pode ser feito em ato de concentração, mas também em caso de condutas anticompetitivas, de requisição de informação para clientes, fornecedores, concorrentes, e a gente utilizou essa maneira de mandar um questionário, né, que você recebe um link e consegue responder de maneira online, e a gente tem também percebido um grande avanço, né, e ganho de tempo
na análise dessas informações, mas é claro que isso também demanda você fazer uma educação, né, mostrar para o pessoal como é que deve se preencher aquela informação, conscientizar que aquilo é o CAD mesmo perguntando, o pessoal não achar que é um vírus, que é alguém aplicando um golpe, algo do tipo. Mas a gente já teve, né, casos ali muito relevantes e que a gente conseguiu fazer testes de mercado assim, com mais de 1.000 questionários, né, para a gente conseguir obter realmente informações que seriam significativas daquele mercado, né. Então, é um outro exemplo do CAD aí para se manter cada vez mais atual e em busca de redução do tempo de análise, né, mas sem perder, claro, a qualidade do que está sendo decidido, né. Acho que é como vocês bem trouxeram, né? Assim, é uma inovação, acho que é uma iniciativa super bem-vinda. Claro que acho que vai ter um aprendizado, acho que tanto dos advogados, das empresas, quanto também do próprio CAD, né? Em como melhor explorar eventuais ajustes assim que tem que ser feitos, mas eu acho que é algo que acho que caminha aí nesse sentido de dar ainda mais eficiência. E eu vejo com muito otimismo, assim, sendo bem sincero. Essa questão do questionário digital também, a gente sabe, né? Aqueles casos que tem 1 milhão de mercados relevantes, 2 milhões de empresas para serem oficiadas, então acho que qualquer tipo de automação, e claro, sem perder qualidade, mas que dê agilidade, acho que é muito, muito, muito bem-vindo. Eu queria passar agora para o Luiz. Queria, Luiz, saber aí de você estava há pouco tempo lá no CAD, né? Eu também estava ali com você, foi um prazer. E, assim, agora, estando do outro lado aí do balcão, fora ali de Brasília, queria saber um pouquinho de você, como que você tem visto todos esses movimentos e as perspectivas aí para a área, para o futuro. Não sei se tem algum caso, por exemplo, alguma discussão específica aí que tenha te chamado a atenção. Bem, boa tarde a todos vocês. É uma alegria muito grande. Orgulho aí do Rafael conduzindo aí esse Innovation Lab da George Washington. Rafael, ficamos muito tempo juntos, trabalhando aí no dia a dia, então dá muito orgulho ver os amigos, cada um seguindo o seu passo, crescendo. Parabéns pela condução, obrigado pelo convite. Cumprimentar a Lília, nossa não, né, porque eu não sou mais o CAD, então me confundo muitas vezes, né, mas economista-chefe do CAD. Cumprimentar a Bárbara também, cumprimentar o Renê, que foi meu companheiro de avião, podia brincar de dar um pedala nele, porque ele estava na minha poltrona da frente no avião, passamos ali. Nunca tinha passado tanto tempo com um advogado de concorrencial como com o Renê no avião, a gente ficou boas horas, né, Renê, no avião, voltando para o Brasil. E cumprimentar o Paulo Bonier também, estava conosco lá na ABA. Eu brincava que quando chegava a minha vez de falar nas sessões do CAD, eu já falava praticamente boa tarde, porque demorava tanto para chegar, eu era o quarto ou quinto da vez. Acho que o Paulo Bonier que vai dar boa noite por conta do fuso hoje, quando chegar a vez dele de falar, que vai ser o último a falar. Mas queria realmente agradecer a todos vocês, uma honra estar aqui de volta, agora numa outra posição, numa outra função. Mas eu acho que reagindo aqui a algumas coisas que vocês falaram e alguns pontos que talvez eu queira reforçar, porque eu acho que tudo foi muito bem encaminhado, muito bem comentado, mas eu acho que um evento ou um congresso em que não se discuta sobre plataformas digitais nos últimos anos não é um evento de direito antitruste, de direito concorrencial. Então, realmente, é uma discussão que permeia a sociedade, que permeia a mudança das gerações, hoje a economia totalmente colaborativa, os aplicativos, o próprio e-commerce. Então, eu acho que realmente esse é um assunto que vai permear as discussões dos próximos anos, já permeia há muito tempo todos os eventos da comunidade antitrust que a gente participa. Eu acho que sobre o e-Notifica, eu vejo com muitos bons olhos, mas eu acho a gente tem sim que enaltecer esses avanços. A gente está, como eu falei, numa era da inteligência artificial. Tem muitas questões do CAD que troca de agentes, substituição de agentes econômicos, que a gente sabe que, na verdade, tem até uma outra discussão se a gente deveria ter esse tipo de análise pelo CAD ou não. E quando a gente ainda tem esse nosso ordenamento jurídico, a nossa legislação em vigor, a gente acaba tendo que se utilizar de ferramentas e a gente tem que enaltecer o seu uso, sim. E aí eu lembro de um caso que alguns que estão aqui estavam envolvidos, foi o caso do ato de concentração do Carrefour e do Big, que eu lembro que
houve a decisão lá por uma série de motivos de fazer uma instrução do caso também no âmbito do tribunal, e se não fosse a boa vontade do CAD, do Conselho de modo geral, com a equipe de TI, com a equipe do DE, com a equipe da SG, os próprios gabinetes, houve ali uma colaboração muito grande e foi criado um programa à época para que fossem compiladas as respostas dos ofícios que foram feitos. Então, assim, o E-Notifica ele é muito bom, ele é enaltecido, mas essa é uma aprimoração, essa é uma etapa que o CAD tem estado muito atento, e aí, estando do outro lado, agora na advocacia e no magistério, a gente percebe que o CAD, quando a gente volta aos eventos, ele é cada vez mais reconhecido, não só no Brasil, mas também fora. A gente dá muito orgulho do CAD, dá muito orgulho de ter pertencido ao CAD, e eu acho que a gente não tem como se furtar dessa discussão, e o CAD realmente, ok, está começando, é embrionário, mas vai evoluir, vai crescer, como a gente testemunhou lá dentro. A Lilian teve envolvida nesse caso, que eu comentei, o Rafael, eu, a própria Bárbara também era uma das advogadas do caso. Não gostou muito que a gente instruiu o caso no tribunal, mas enfim, no final faz parte da análise do CAD, né? Mas, enfim, eu vejo isso com muitos bons olhos. Sobre os casos que foram mencionados, eu acho que eu concordo muito com a análise que foi feita, as consultas foram muito interessantes, essa ressalva de que tem que se analisar um instituto, tem que ser sopesada sim, é um instrumento muito importante que bateu um pouco na tecla do que eu bati durante o meu mandato, que é a segurança jurídica. A consulta é também um modo de você fortalecer e dar uma previsibilidade, de você dar uma orientação para as empresas. Aí vai ter uma discussão. A gente teve um caso na composição anterior que não foi conhecida a consulta, que acho que foi no ramo portuário. Agora a gente teve uma no setor de transportes que não foi conhecida também, mas uma nessa questão das empresas realizarem as compras em conjunto, que foi conhecida. Então a gente vê que tem que sim ser aprimorado. Eu acho que o Renê comentou um pouco da experiência dos novos conselheiros, e outro dia, conversando com o Carlos Jacques, ele trabalhou no CAD, trabalhou ali na época do presidente Gessler, ele comentou que ele foi uma das pessoas que participou da edição da consulta pública, quando ela foi feita. Não quero entregar a idade do Jacques aqui, mas brincadeiras à parte, a gente tem que fazer uma análise de tempos em tempos, e eu acho que essa é uma ferramenta que traz essa segurança jurídica, essa previsibilidade para as empresas. A Bárbara ressaltou também a questão dos APACs, eu também concordo que a gente também tem que sim que dar uma olhadinha, tem que olhar. O CAD passou por uma série de análises de APACs, uma grande discussão sobre até as alíquotas de intencionalidade, isso aconteceu muito na minha composição, era até difícil para a gente conseguir calibrar em um caso por outro e manter coerência com os outros casos, então eu acho que é um assunto muito importante, mas o que talvez eu gostaria de ressaltar, um caso um pouco diferente, além do caso da Bárbara, que ela comentou sobre as próteses, de horas que eu estive envolvido, participei do julgamento também, é o caso a discussão sobre o padrão probatório em casos de cartel. Eu acho que essa é uma discussão que a jurisprudência e esse acompanhamento que tem que ser feito por quem quer e quem milita na área, a gente começa a ver aqui algumas discussões sobre quais são os critérios. O conselheiro Vitor Fernandes trouxe em seu voto quais seriam os critérios para que fossem abordados, que pudesse ser caracterizada uma condenação. Então, a gente verifica que o tribunal tem sido cada vez mais rigoroso nessa análise desses critérios. Então, eu acho que esse é um ponto que merece uma atenção até para fins do enforcement, né? A gente que fala muito do enforcement público e o quanto com o enforcement privado, a gente vê em outras jurisdições, o quanto que o enforcement privado ele auxilia e traz uma maior consciência e uma advocacia da concorrência melhor para as empresas. Eu acho que é um ponto que a gente tem que levar, porque ele é a âncora, né? A premissa maior do qual a gente vai falar quando existem ou não as infrações competitivas. E aí, Rafael, eu acho que quando a gente está do lado da advocacia, não mais como autoridade, eu acho que o grande ponto é o sentimento de orgulho que a gente teve de advogados recebendo prêmios na concorrência, advogados recebendo prêmios lá em Washington. Então, é uma coisa que eu já falava isso como autoridade, e não vão achar que eu quero ser oportunista agora, mas a advocacia da concorrência ela é feita pela autoridade e pela comunidade antitrust. Eu sempre falei isso enquanto conselheiro. Então, eu acho que o CAD, essa visão que a gente tem de dentro
para fora, de fora para dentro, é uma questão de muito orgulho, se reinventando, utilizando novas ferramentas, trazendo novas discussões e mais, continuando como um dos expoentes do jeito concorrencial no mundo, o CAD. Então, para mim, eu vejo com muito orgulho do outro lado, com muita alegria. E assim, como não poderia ser diferente, para falar um pouquinho o que você me perguntou sobre o que eu vejo para o futuro das discussões, o que se espera do CAD, e a gente olhando um pouquinho essa questão americana, essa questão das novas guidelines, das análises dos atos de concentração, acho que é o mercado de trabalho que a gente tem que colocar na balança. Eu acho que é um tema que tem sido, o CAD já tem precedente, tem um caso em andamento com acordos de leniência, com TCC celebrados. A gente vê que também essa discussão acontece no mundo inteiro. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que estar atento, que eu acho que podem ter eventos mais sobre isso, que eu acho que o CAD pode, talvez seja prematuro falar de um guia, falar de alguma coisa. Eu acho que a gente já tem essa questão do compliance, do que pode e que não deve ser feito entre as empresas, mas eu acho que, além das plataformas digitais, o mercado de trabalho é uma discussão mundial, é uma discussão que o Brasil tem que ficar atento também, porque, enfim, acho que novos casos surgirão, novas questões serão apresentadas, né? Não, você tem toda a razão, Luiz. Assim, bem interessante essa lembrança, essa menção a questões aí do mercado de trabalho, que realmente está super em voga nos Estados Unidos, né? A gente tem visto aí várias declarações, várias iniciativas nos Estados Unidos tanto assim em sede de AC, de analisar eventuais impactos em mercado de trabalho. Teve aquele caso da Penguin Books lá, que teve um desafio ali por parte do DOJ, tem a questão de não compete. Então, assim, é um tema que, e aí tem esse caso no CAD, né, que você mencionou. Então, realmente, eu acho que também é um caso que é uma discussão, é um tema que pode ficar cada vez mais aquecido aí no CAD também no Brasil. Sobre enforcement privado, até semana passada também estava num evento, né, que o René também teve oportunidade até de palestrar lá, que era justamente sobre enforcement privado. Então também acho que é algo que a gente tem visto que o Brasil é algo incipiente, né, no âmbito do Brasil, e acho que seguramente vai ser cada vez aí mais fomentado. Então também estou ansioso para ver as cenas dos próximos capítulos aí nessa frente. Bom, eu queria agora passar para a Lilian, como agora única representante que está no momento aí do CAD, aqui no nosso webinar. Então, Lilian, eu queria saber aí do ponto de vista da autoridade e também especificamente do DE, quais que são aí iniciativas aí em mente, projetos aí que você puder compartilhar aí conosco. Tenho certeza que está todo mundo interessado em saber o que está na cabeça aí do DE nesse momento. Ótimo, obrigada, Rafael. Acho que também puxando um pouquinho aí o que o Hoffman comentou, né? Eu acho que a gente tem tido um esforço da parte do CAD, né? Isso também porque foi uma orientação que a gente recebeu aí da OCDE lá em 2019, né, no Peer Review, de dar maior transparência, né, às nossas ações e decisões. Então, a gente tem tido esse esforço ali na publicação de guias. A gente teve ano passado aí a publicação de um guia, né, de dosimetria de multas de cartel, que tanto você quanto o Hoffman também tiveram ali um papel fundamental para a gente fechar o guia, e vocês viram como comentar um pouquinho. Às vezes a gente acaba demorando, né, publicar realmente um guia, né? Ontem publicamos mais um guia, lançamos o guia V, né? V+, aí o guia de atos de concentração não horizontal, porque isso, na verdade, envolve, né, todo um processo interno. Então, não é do dia para a noite que você consegue realmente escrever, não, vamos escrever um guia aqui e lançar e pronto, e tá resolvido o problema, né? Então, tem todo um processo de discussão interna, um processo de uma análise de benchmark internacional sobre o tema, depois levantamento do que é feito, né, pela autoridade, porque, na verdade, o guia não é nada inovador, né? A ideia do guia é trazer, literalmente, a transparência em relação à tomada de decisão. Então, como que a autoridade, no caso aqui, né, o CAD, vem entendendo determinado tema, né, que é o foco ali daquele guia.
Então, isso leva ali todo um período, né, para que você tenha todas essas informações necessárias para formar, por exemplo, uma minuta, né, inicial de um guia para validação interna, depois publicar ali, né, iniciar uma consulta pública. A gente tem sempre recebido muita participação, né, do próprio IBRAC, dos advogados atuantes aqui no CAD, sempre colaborando, né, com a melhoria do documento, nas discussões, seja também por grupos de trabalho, né, que às vezes o guia também pode partir ali, como foi esse último guia, com um grupo de trabalho que envolvia agentes também, tanto público externo quanto interno, né, e depois de receber essas consultas, né, ali, as informações da consulta pública, uma validação final, né? Então, fechar realmente o documento, validar novamente internamente, né? E publicar, né? Homologar, como foi feito ontem, na sessão de julgamento ali, o Guia V+. Então, eu acho que isso com certeza já tem sido o foco do CAD, né? E a gente tem alguns projetos em andamento. Então, a gente tem, por exemplo, uma consultoria PNUD que está em processo, né, iniciado pela Superintendência Geral para um guia de colaboração entre concorrentes. Então, a gente teve a publicação do guia de dosimetria ano passado, esse guia, né, ontem aí a publicação do Guia V+, e a gente espera, né, outros guias aí que vão acabar surgindo, né, e esse é um dos que já está, digamos assim, começando a dar uns passinhos iniciais, né, assim como o guia de dosimetria e como o Guia V+, né, também tiveram consultorias, PNUDs ali desenvolvendo inicialmente a minuta. Então, é algo que deve estar aí por vir nas cenas dos próximos capítulos, né? E, especificamente, em relação ao Departamento de Estudos Econômicos, a gente, com a minha chegada, né, digamos assim, ali ano passado, no final do ano passado, tive que fazer uma pequena reestruturaçãozinha aqui no departamento, mas justamente pela necessidade, né, de como o Ricardo acabou indo ali para o gabinete da presidência, né, então tive que fazer a substituição aqui, indicar a Tatiana como economista adjunta. Então, hoje em dia, estou eu como economista-chefe, Tatiana como economista adjunta, tivemos que fazer umas modificações nas coordenações, mas, na verdade, o trabalho foi literalmente dar continuidade, né? A gente já tinha um departamento muito bem estruturado pelo Guilherme e principalmente ali pelos economistas adjuntos também que deram todo o suporte para o Guilherme nesse período. Ano passado a gente já chegou a publicar ainda no final do ano um caderno de bancos e seguradoras, né? E a gente está com perspectivas de novos cadernos ao longo desse ano. Então, a gente tem em elaboração caderno relacionado a medicamentos, caderno relacionado ao setor petroquímico. Tem também ali um estudo, né, que provavelmente vai se tornar um caderno sobre ferrovias, que, claro, tudo depende ali de um prazo interno também para conseguir fechar tudo certinho e publicar, mas são documentos que estão previstos ali pelo departamento esse ano. Além de, claro, né, as notas técnicas que a gente já tem nos casos finalísticos. Então, nos casos finalísticos, no final do ano passado, a gente teve notas técnicas tanto em ato, na verdade, de ato de concentração foi no início desse ano, né? Mas em condutas a gente teve 2 notas técnicas ainda no final do ano passado, uma num IA que ainda está em instrução na SG, que é um IA do Google News, envolvendo aí mercados digitais, né, como a gente comentou. Um processo administrativo que está no tribunal, que é da Febracem, também a gente teve uma nota técnica já publicada. Em ato de concentração, exatamente esse ato de concentração, né, que teve a decisão ontem pela reprovação, a gente teve a participação do departamento também ali no momento da análise pelo tribunal, né, o conselheiro Vitor acabou solicitando um aprofundamento da análise pelo departamento. A gente já publicou esse ano também como uma parte de recomendação da OCDE, né, a mensuração dos benefícios da atuação do CAD em 2023, e seguindo a metodologia, né, que a própria OCDE apresenta ali, valores ali
taxas, né, ali de sobrepreço, duração de determinadas condutas, né, os parâmetros que são apresentados, né, pela metodologia da OCDE, a gente estimou ali cerca de 16 bilhões de reais de benefícios, né, da atuação do CAD em 2023. Claro que esse valor ele pode ter alterações à medida que você faz ajustes, né, e testes de sensibilidade, mas já dá para você ter um panorama, né, e conseguir comparar com outras autoridades quando se usa a metodologia, né, empregada ali pela OCDE. E eu acho que um projeto que é muito importante a gente comentar, que também foi iniciado ano passado pelo Guilherme, né, quando ele era economista-chefe, que é o CAD nas universidades, e ele está ainda no primeiro ano, né, porque ele começou no meio do ano ali passado, então a gente considera que ele está no primeiro ano ainda de desenvolvimento, e a ideia é levar, né, então, o CAD em diferentes universidades, em pelo menos 2 universidades em cada uma das macro-regiões brasileiras, e a gente está ali com o objetivo ainda de, nesse ano, fazer mais uma universidade na região sul, uma na região sudeste, e na centro-oeste, porque a gente acaba deixando as coisas de casa para depois, né? Então, a gente ainda tem que fazer aqui no centro-oeste. E eu acho que também um ponto que é muito interessante, é uma novidade que talvez ainda não muitos tenham tido acesso, né? Mas a gente teve a assinatura de um acordo de cooperação técnica, né, do CAD com a STF recentemente. Claro que isso tudo se deve, né, à própria relação ali, né, e ao conhecimento do que o Guilherme, né, como economista-chefe, adquiriu aqui no CAD, viu como que o CAD pode auxiliar, né, até mesmo outros órgãos do governo. E a gente tem como um objetivo, né, em comum, nesse acordo de cooperação técnica, a realização de estudos sobre desenvolvimento econômico, concorrência e segurança jurídica. Então, é provável também que a gente lance algumas consultorias, PNUD, relacionadas a esse tema e a outros temas aí que também estão no nosso radar. Então, acho que ainda temos muita coisa a ser feita nesse ano. Lilian, deixa eu quebrar aqui o protocolo um segundo, Rafael. Mas acho que, na verdade, só para parabenizar assim, o trabalho realmente do DE e tudo que você já está fazendo, tendo acabado de chegar, dá para ver que o CAD está aí andando em altíssima velocidade, e eu queria só reforçar um ponto que eu fiz em relação tanto às análises da SG quanto do tribunal sobre a importância de olhar para a previsibilidade, segurança e transparência, e eu queria só ressaltar realmente o valor que esses cadernos que vocês fazem têm para a iniciativa privada, tem para os agentes privados e para os advogados na linha de poder entender como vocês estão olhando. Isso tem um elemento muito importante e que é muito além dos casos privados, né? Porque às vezes no ato de concentração tem tantas peculiaridades daquele caso que você não consegue extrapolar. Então, só para realmente parabenizar e reconhecer a importância, acho que isso vem muito em linha com os outros temas que a gente vinha mencionando da importância de dar transparência aí para como o órgão vem pensando. Ai, que ótimo. É justamente isso, né, Bárbara? A intenção é essa e tentar diminuir qualquer tipo de assimetria, né? A gente sabe que assimetria de informação não é bom, né? A gente tenta reduzir, mas é claro que ela acontece, né? E os cadernos a gente tenta atualizar também, às vezes acaba demorando, né, uma atualização, justamente pelo fato de você ter outros tópicos que merecem atenção também, mas sempre que possível, né, a gente está tentando também atualizar aqueles cadernos anteriores para mostrar se algo mudou, né, do que estava sendo analisado anteriormente, né, e manter realmente a jurisprudência ali bem atualizada. Eu sempre fui fã também, não sei vocês, dos guias do CAD, eu sempre, nossa, achei muito bom, até antes de entrar no CAD, durante o CAD, agora depois do CAD, então, independentemente de onde eu estou, eu sempre fui muito fã dos cadernos também, eu acho que, cara, assim, acho que é muito, muito legal, acho que traz uma segurança jurídica, assim, enorme, além de também ter esses cadernos específicos setoriais que acho que ajudam muito a entender o setor. Eu fico muito feliz também com essas medidas de advocacy que eu tenho visto o CAD fazer, então esse projeto do CAD nas universidades, nossa, achei assim espetacular, achei muito legal. A gente sabe que a nossa área, querendo ou não, ela, né, historicamente assim, ela é muito
focada no eixo ali São Paulo, Brasília, né, pela nossa economia e as universidades também. Então, acho que difundir essa nossa área da defesa e a defesa da concorrência como um todo, né, enquanto política pública, para todo o Brasil, acho que é uma necessidade assim enorme. Então, super parabenizo aí essa iniciativa do CAD e fico muito feliz de ver esse progresso. Bom, assim, a gente sabe que a nossa área, então, ela, além de alcançar todos os Brasis, ela também dialoga muito com o mundo, né? Então, a gente sabe que a gente tem que estar sempre atento ao que está rolando lá fora, novas discussões, novas teorias de dano, novos tipos de regulação. Então, por isso que eu queria agora passar a bola para o Paulo. Queria que ele comentasse um pouquinho. A gente também sempre foi muito fã do material do OCDE, de todo o trabalho que a OCDE faz e das suas publicações. Aí, recentemente, a gente viu o lançamento daquela OCDE Competition Trends, né, que mostra uma série de indicadores que eu particularmente achei muito, muito interessante. Então, queria passar a bola para o Paulo agora. E obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente. Já deve estar super tarde aí no seu fuso horário, então agradeço a sua paciência e disponibilidade. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. No seu nome, eu cumprimento todos os colegas com quem já convivo há alguns anos. É um prazer poder estar aqui com vocês. Boa noite, né? O Luiz Hoffman brincou aqui com boa tarde, boa noite. De fato, aqui é boa noite, porque já são 8 horas da noite, mas a gente tem o privilégio de estar no horário de verão e estar aqui na primavera, que ainda permite ver a luz do dia. O Rafael, antes de começar, eu só queria também dizer te parabenizar pelo Lab, pelo Competition Innovation Lab da George Washington. Eu acho fantástico essa iniciativa, fiquei muito feliz de vê-la nascer e ver você envolvido, e desejo muito sucesso, que possa agregar ainda mais valor aí para as discussões de defesa da concorrência no Brasil e no mundo. Com relação a esse relatório que você citou, Rafael, esse relatório da OCDE foi lançado no mês passado, início de março, para ser mais preciso, e ele é um relatório que, de fato, se chama OECD Competition Trends, em que, basicamente, coleta informações de praticamente todas as autoridades da concorrência do mundo. São 77 jurisdições, para ser mais preciso, metade da OCDE, são 38 países na OCDE, todos 38 participam desse exercício, e 39 que não são da OCDE, mas que também participam desse exercício. Então, ela tem, de certa forma, uma amostragem muito boa, né? Traz um pouco de credibilidade e legitimidade, pelo menos aos números. Soma-se mais de 90% do PIB mundial, essa base de dados. E do ponto de vista temporal, ela hoje acumula dados de 2015 até 2022. Então, 8 anos de dados, durante 8 anos, período temporal, e de 77 jurisdições. E foi justamente esse relatório que foi lançado no mês passado, e na semana passada em Washington a gente teve a oportunidade de comparar esses números com a América Latina, colocando de outra forma, situar a América Latina nesse contexto mais amplo, e de certa forma também a gente pode, hoje ou em outras oportunidades, também ter uma conversa sobre como que o Brasil se insere nesses números, né? Para tentar manter um relatório, digamos, longo, e pessoalmente acho muito interessante, muito rico, pelo menos, para tentar manter curta essa parte, eu queria só destacar 2 pontos, talvez, dos findings, dos achados desse relatório da OCDE. Um finding amplo, que diz respeito à política de defesa da concorrência no mundo, mais especificamente no tema de leniência, e outro mais específico do Brasil. Com relação às leniências, talvez, se não todos, certamente a maioria que nos acompanha já deve saber de que, há alguns anos atrás, algumas autoridades do mundo manifestaram uma certa preocupação com a queda do número das leniências ao redor do mundo.
E esse relatório da OCDE traz uma coisa que eu pessoalmente acho muito interessante, e nisso dialoga muito com o trabalho da Lilian, no sentido do trabalho do Departamento de Estudos Econômicos, hoje muito bem liderado pela Lilian, que é baseado em pesquisa, em estudo, de preferência empírica, né? A OCDE, como vocês sabem, é uma organização evidence-based organization, evidence-based approach. E esse estudo traz números para esse sentimento, né, da queda das leniências. Traz números. Bom, agora, você abre o relatório, que é público, você consegue ver como que essa queda se manifesta nos últimos anos. E esse informe, esse relatório que foi publicado no mês passado, traz uma boa notícia, digamos, para a política pública de defesa da concorrência, porque é a primeira vez que começa a se enxergar a queda parece ter terminado e ela volta a subir. Quando eu faço assim, é a linha das leniências, dos pedidos de leniência ao redor do mundo. De fato, houve uma queda que se manifesta a partir de 2015 e 2016, mas, aparentemente, é o que os números indicam nos últimos 2 anos, essa curva já começa a ser corrigida, ou começa a voltar a subir de novo a curva referente ao número de pedidos de leniência ao redor do mundo nas autoridades da concorrência. Então, divido esse achado mais como um aperitivo, um convite para que os colegas possam eventualmente se interessar e buscar mais informações nesse relatório. E o outro finding, o outro achado, Rafael, e aí diz respeito ao Brasil, uma curiosidade interessante. O relatório também traz o número de notificações, isso em atos de concentração, tá? Eu estava aqui falando de combate a cartéis, leniência, agora falando de atos de concentração. O estudo da OCDE também traz os números de notificações dos atos de concentrações no mundo, com base nessa coleta de dados de praticamente todas as autoridades da concorrência no mundo, e divide por regiões. É possível... essa parte do relatório é uma parte, digamos, mais pública, né? Porque essas informações são públicas, então elas podem ser, digamos, tratadas de forma desagregada, podem, pelo menos, ser conversadas de forma desagregada, enquanto, ao passo que em outras áreas elas são tratadas só de formas agregadas, por uma questão da natureza da informação que foi compartilhada com a OCDE. Mas nesse ponto de atos de concentração, o estudo indica que, na América Latina, e eu vou aqui resumir os números para ficar mais fácil, há todos os anos, na América Latina, 1.000 atos de concentração notificados nas autoridades de concorrência da América Latina e do Caribe. Quando eu digo autoridades de concorrência da América Latina e do Caribe, me refiro mais especificamente a 16 países que fazem parte desse exercício. O número de autoridades da concorrência é ligeiramente superior, mas as principais compõem esse grupo de 16 países. Aproximadamente por ano, 1.000 atos de concentração são notificados a esses 16 países. Mais de 50% ao Brasil. Se a gente pega os números de 2022 e 2021, esses números são públicos, né? O próprio CAD divulgou, salvo engano, os números do Brasil são ligeiramente superiores a 500 atos de concentração notificados por ano. Ou seja, é interessante de ver que o Brasil, nesse sentido, é muito representativo em termos de case law, em termos de atos de concentração, e com isso, eu também já amarro aqui minha parte, Rafael, para fazer um adendo, ou juntar com o tema do e-notificações, que foi muito bem trazido primeiro pela Bárbara Rosenberg, em seguida complementado pelo René, e pela Lilian, e o Luiz também tocou nesse tema que eu pessoalmente acho fantástico. Inclusive a gente está querendo, já conversando, OCDE e CAD, de maneiras de disseminar essa inovação, essa novidade na região, para que sirva de inspiração para os países que possam, se assim desejar, replicar parcialmente, inteiramente, na medida do possível. Mas o que eu achei interessante desse número dos 500 atos de concentração por ano no CAD é que ele agrega valor ao e-notifica, né? Porque justamente é o volume de casos que permite ter, talvez, a qualidade da informação, né? Isso, já adiantando, vai ser uma dificuldade para as autoridades, sejam mais novas de idade, sejam menores de tamanho,
porque talvez, suponho, mas já lanço aqui para discussão, a gente pode continuar isso outro dia, eu acho que o Inotifica, ele pressupõe um volume mínimo de informações, ou dependendo de onde que ele está se conectado, né? Estou aqui me referindo ao case law, ou seja, a base de dados interna da autoridade, da concorrência. Mas, enfim, eu acho que o CAD está muito bem situado para poder justamente experimentar esse novo tool, esse novo instrumento, até pelo volume de casos que gera todos os anos. Se a gente acumula, então, nos últimos anos, dá um volume impressionante de atos de concentração e, portanto, de dados que permite retroalimentar, digamos, a plataforma, a base de dados e o próprio sistema de Inotifica. Mas eu termino aqui, Rafael, e fico à disposição para a gente continuar a conversa. Obrigado. Não, eu que agradeço, Paulo, a gente que agradece aqui. Eu acho bem interessante, assim, porque às vezes a gente tende a analisar, eu digo, todos da comunidade, assim, no Brasil, às vezes a gente começa a analisar só os dados do Brasil, então, tá tendo pouca, né, assim, por exemplo, tá tendo pouca leniência, tá tendo pouca instalação de calça, né, e quando, na verdade, acho que eu acho que é super importante a gente dar espaço para trás e ver um pouquinho esse cenário global, porque às vezes não é uma realidade só do Brasil, mas pode ser algo mais macro da nossa área. Então, acho que esse estudo da OCDE, eu acho que ele é super, assim, educativo, a gente traçar essas comparações e ver como que o Brasil está inserido, se o Brasil está acompanhando alguns movimentos ou não. Eu acho que isso ajuda a entender também o que está acontecendo no Brasil. Então, acho super interessante essa iniciativa da OCDE. E, Paulo, deixa eu perguntar, eu imagino que não seja uma resposta simples, mas o fato de que vocês identificaram que tem tido um aumento de leniência nesse trabalho que vocês fizeram, tem ilações ou ideias sobre a causa desse número estar aumentando, ou por hora é um dado mais factual? Eu sei que isso poderia dar mais 1h30 de conversa, mas só um aperitivo na linha do que você falou. Não, ótima pergunta, Bárbara, eu te agradeço. Para ser muito sincero, com toda a transparência, eu acho que assim, o propósito principal do estudo da OCDE é transformar dado em informação, né? E talvez aí na cadeia virar conhecimento. Mas é oferecer subsídio justamente para os acadêmicos e policy makers poderem discutir. O estudo, sim, ele oferece algumas especulações, mas ele não se arrisca digamos, a cravar a explicação, porque eu acho que realmente passar de correlação para causalidade aí seria muito, muito difícil. Mas a reparação de danos, por exemplo, a agenda de reparação de danos, ou a legislação, fomenta a reparação de danos, que teve início há 5, 10 anos atrás na União Europeia, com a diretiva europeia, que, de certa forma, se alastrou para alguns países, inclusive no Brasil, é mencionado como um possível fator, dentre outros, né? Eu acho que também a questão da correlação entre procedimento criminal e procedimento administrativo, como que essas duas esferas se dialogam, como que elas são capazes de transmitir segurança jurídica e previsibilidade justamente para aqueles que vão buscar o benefício da leniência. Então, o informe, o estudo da OCDE, ele aponta especula algumas possíveis razões, mas ele se coloca de certa forma conservador e convida, digamos, especialistas, sejam profissionais, acadêmicos, para essa reflexão, na esperança de que possam, através dos dados do estudo da OCDE, fazer os ajustes que entendam necessários. Aliás, nesse ponto de reparação de danos, eu acredito que vai ser um ponto de grande observação aqui no Brasil. Você tinha comentado também desse ponto, Rafael, e justamente porque nós tivemos uma modificação legislativa há cerca de um ano, um pouco mais de um ano, tratando de alguns pontos de prescrição, também até mesmo implementando double damages. Então, às vezes, pequenos refinamentos legislativos, eles podem, de fato, alinhar os incentivos e, com isso, aumentar um determinado tipo de ação. No caso, o private enforcement, que, de fato, vejo como algo
algo que deve ter uma tendência positiva nesses próximos anos. Gente, assim, minha vontade era aqui ficar falando por 2 horas, 3 horas. Eu acho que vocês trouxeram muitos pontos além do que a gente até já tinha pensado, assim, antes do nosso webinar. Então, cara, a gente vai ter que fazer mais. Vou convidar vocês aí para mais webinars, já fiquem espertos. Foi, assim, um prazer enorme. Agradeço demais, assim, eu vou ter que, já acho que, encaminhar aqui para o nosso fim, porque a gente já está passando um pouquinho aqui do tempo, eu também não quero tomar muito tempo de vocês. Mas, assim, acho que a discussão foi, cara, foi muito, muito legal. Acho que todos aqui trouxeram pontos muito interessantes, tanto do ponto de vista, assim, normativo, de novas leis, novas normas, novos guias, também passando por vários setores que não só o CAD, mas como as autoridades mundo afora têm prestado mais atenção, e também essas questões mais tecnológicas, digamos assim, essas ferramentas, indicadores. Então, assim, acho que foi muito, muito legal mesmo, gente. Eu queria agradecer do fundo do meu coração aqui, em nome aqui do Lab, convidar vocês e todo mundo que está acompanhando para ficar esperto, para ficar atento aí ao nosso site, às nossas redes, que muitas iniciativas, muitos projetos legais aí estão por vir, e convidar também todo mundo aí que quiser colaborar, só entrar em contato. Agradeço muito, viu, pessoal? Obrigado mesmo, espero que vocês tenham se divertido e curtido aí também. Prazer é nosso, Rafael. Foi ótimo, muito obrigada. Obrigado. Parabéns, muito obrigado. Valeu, gente. Bom dia ou boa noite, né, para alguns. Obrigado, Rafael. Um tchau para todos. Obrigado pelo convite, parabéns. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchauzinho.